Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de processo penal e agora estamos chegando na parte dos procedimentos dos crimes contra a vida, que são aqueles definidos referentes ao Tribunal do Júri. Espero que estejam entendendo a matéria até agora, pelo menos aquilo que eu procuro esclarecer, e também os slides que servem para auxiliar na compreensão. Mas, volto a repetir, não deixem de buscar uma doutrina, dar uma olhada na jurisprudência, porque é bastante importante que a gente se sirva desses instrumentos justamente para verificar se aquilo que nós estamos aprendendo está adequado àquilo que vem sendo julgado ou aquilo que a doutrina moderna, atualizada, vem então nos mostrando, nos trazendo. Na semana passada eu encerrei o procedimento sumaríssimo, que é aquele pertinente à Lei 9.099 de 95, que justamente trata do juizado especial criminal. Ou seja, aquelas situações onde nós temos crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, relembrando, nós já vimos o procedimento ordinário, nós já vimos o procedimento sumário e também já vimos o procedimento sumaríssimo, que é o último da Lei 9.099 de 95. Vimos especificamente como acontece esse procedimento, no que se diferencia e no que se assemelha aos demais procedimentos. Vimos também que é um procedimento que busca uma celeridade maior que os outros, e vimos também que existem medidas que podem servir, em determinados casos, de despenalização, ou seja, propostas de transação penal, onde ao invés de você esperar que todo o processo seja feito, que todo o procedimento seja observado e no final obtenha uma sentença condenatória ou absolutória e justamente já tendo um fato que poderá vir a ser um fator reincidente numa próxima conduta. Nós vimos as possibilidades, enfim, espero ter esgotado todas as dúvidas a respeito desse procedimento. Não recebi nenhum feedback a respeito desse procedimento, nem dos demais, e também nada em relação aos estudos de caso. Já falei anteriormente que os primeiros exercícios estão ok, todos eles eram baseados em dispositivos legais, então não há muito que a gente discutir ou não há muito que a gente corrigir, porque li os exercícios e praticamente as respostas são idênticas. Até porque não poderia ser diferente, justamente porque diz respeito ao que está na lei. O terceiro exercício, que se tratou da pesquisa de jurisprudência, eu espero e acredito que não tenho tido nenhuma dificuldade em relação a esse exercício, porque o que eu queria fazer, a minha intenção era mostrar que, muitas vezes, a adoção de um procedimento equivocado leva a uma nulidade que não é sanável, e por esse motivo nós temos que voltar ao processo novamente, anulando todos os atos subsequentes e reiniciar novamente a prova. Então, na grande maioria das vezes, quando se trata de delitos pequenos, com penas pequenas, acabamos até chegando a uma prescrição sem que haja muitas vezes uma efetiva prestação jurisdicional no sentido de punir ou não punir aquele agressor.
Jurisprudência, vocês têm que começar, aqueles que não têm esse hábito, mas tem que começar a trabalhar bastante em cima de jurisprudência, tanto dos nossos tribunais quanto dos tribunais superiores, porque dali que se extrai as mudanças que ocorrem nas interpretações. Então nós vamos encontrar muitas coisas interessantes na jurisprudência, porque e coisas novas, coisas atuais, que às vezes a própria doutrina não chega a dar tempo de acompanhar. E é importante também para que a gente saiba qual é o entendimento dos nossos julgadores. Também aquele entendimento que eu mais me adequo. Por exemplo, já falei isso, nós temos julgadores que são extremamente garantistas e temos julgadores que são o contrário, extremamente legalistas. Ou seja, aqueles que sempre vão ter o referencial, o réu, como uma necessidade de que se proteja o réu em todos os seus direitos, que na verdade todos os julgadores já fazem, inclusive interpretando a legislação a favor do réu. E temos aquelas outras situações em que, embora você garanta todos os direitos constitucionais, mas a sua interpretação é uma interpretação mais legalista, mas de acordo com o que prevê o legislador e o que prevê a lei e o objetivo da lei. Eu posso dar como exemplo, agora, essa pandemia de Covid, em que houve uma enxurrada de habeas corpus solicitando ou pedindo que os presos fossem soltos em razão de estarem correndo risco de se contaminarem pelo coronavírus. E na realidade a gente precisa, se você olhar pelo lado garantista, certamente você vai usar esse argumento e é um argumento viável, como possível e fundamentá-lo no sentido de soltar os apenados para que cumpram em prisão domiciliar, com o intuito de impedir ou de evitar que haja esse contágio. Se você for mais legalista, você vai entender o quê? Há recomendações do Conselho Nacional de Justiça e há necessidade de se provar, pelo menos, que a pessoa é do grupo de risco, há necessidade de se verificar que o local onde ela está presa oferece um risco de contágio ou de contaminação alto e que ela não poderá permanecer presa porque poderá ter uma chance muito grande de vir a contrair o vírus e se contrair, inclusive, de ter uma resposta negativa, ter um agravamento da sua situação. Só que isso tem que ficar plenamente demonstrado. Então vejam, há interpretações para os dois lados. Você vai de acordo com aquilo que você entende correto. Você vai julgar de acordo com aquilo que você entende correto. Nossa Câmara tem entendido que há necessidade de que o paciente, no caso de habeas corpus, ele comprove, primeiro, que se tratar de grupo de risco, segundo, demonstrar que existem outras doenças que podem, caso venha a ser contaminado, a agravar a sua situação de saúde. Demonstrar, então, que o lugar que ele está é um lugar que não é adequado, que já existem outras pessoas contaminadas. Enfim, uma série de situações, um conjunto de situações que permitam se fundamentar e se colocar em prisão domiciliar, pelo menos por um determinado período. Mas eu quero só deixar esse exemplo em relação ao que é garantismo e ao que é legalismo. Ou seja, eu quero que vocês observem que as interpretações nem sempre são idênticas. E isso vai de acordo com o que cada um pensa, o que cada um tem dentro de si como certo e como errado. Não existe
uma coisa que seja linear. Isso é o certo e acabou. Existem interpretações e fundamentações que servem para as duas situações, estão certas. Se você olhar com o olhar garantista, está certo se você olhar com o olhar legalista. Bem, então, continuando as nossas aulas, eu quero então receber os estudos de caso para que a gente possa conversar na próxima semana a respeito dos mesmos. Espero que tenha sido proveitoso esse exercício e pretendo fazer outros assim nessa mesma linha, se vocês conseguiram entender e foi fácil de resolver. Bom, vamos falar então agora, passados os recados paroquiais, vamos falar agora a respeito do procedimento do Tribunal do Júri, os procedimentos relativos aos crimes contra a vida. Vocês estudaram isso no Direito Penal 4, porque eu lecionava essa disciplina no semestre passado, todos os crimes, a partir do artigo 121, que se referiam a um procedimento próprio, que são aqueles crimes contra a vida, onde no nosso sistema jurídico são os crimes mais graves que existem, justamente por atentarem contra a vida, e que há toda uma mudança, tem um procedimento próprio de se processá-los. Então, é constitucional, e vocês vão encontrar na Constituição Federal, que esse procedimento é um direito e uma garantia fundamental. Qual? O direito à participação do povo, da sociedade, nas decisões do Poder Judiciário e a garantia do devido processo legal para o julgamento de autores de crimes dolosos contra a vida na forma consumada e tentada. Lembrem, então, é uma situação que está prevista na Constituição Federal, é necessário que, e se entende, a doutrina entende que, pela gravidade desses crimes, nada mais justo que os pares, aquelas pessoas que compõem a comunidade, julguem aquele elemento que, em tese, está sendo acusado do cometimento daquele crime, respeitando-se todas as garantias legais. Observem também quando se fala que se tratam de autores de crimes dolosos contra a vida. Então, isso exclui todas aquelas situações que envolvam crimes culposos. Esses não são de competência do Tribunal do Júri. Pode parecer meio óbvio, mas é bom sempre deixar muito claro. Por exemplo, um homicídio culposo, derivado de uma negligência, de uma imperícia, de uma imprudência, por se tratar de um crime de trânsito, por exemplo, lá definido no Código de Trânsito, ele não vai se adotar para esse homicídio o procedimento que nós vamos estudar agora. Esse procedimento só se encaixa para os crimes contra a vida na forma dolosa. E aqui a gente faz um parênteses dizendo que pode ser o dolo direto, como pode ser o dolo eventual. E aí é importante a gente lembrar que nos crimes, muitas vezes, de trânsito, onde há homicídio culposo, dependendo das circunstâncias, dependendo dos fatos, da forma que ocorreu, acaba-se, o acusado acaba sendo denunciado por um homicídio doloso, mesmo tendo sido através de um acidente automobilístico, com o que se chama de dolo eventual. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. É bem diferente daquela pessoa que tem a intenção de matar, que é justamente o dolo direto. Aquela pessoa que sai de forma embriagada ou sob efeito de substância entorpecente, sai dirigindo em alta velocidade, em local incompatível com essa forma de trafegar, e acaba colidindo com outro veículo
e matando pessoas que são passageiras desse veículo que ele está, ou do outro, ou até pedestres que estão na rua. Aqui, em muitos casos, tem se classificado essa conduta como dolo eventual, ou seja, assumiu o risco da produção do resultado. Então eu preciso que vocês deem uma revisada nas aulas de direito penal e que busquem novamente esses significados de dolo direto e dolo eventual, porque isso vai fazer diferença também na hora de aplicarmos o procedimento. Então, o dolo eventual, que é a assunção do risco, ele sim se enquadra no procedimento que nós vamos estudar agora. O dolo direto também, enquanto que os crimes culposos, então, são julgados pelo juiz singular. Falando em Constituição Federal, a gente tem que observar que, em relação ao procedimento do Tribunal do Júri, tem que ser assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, observe. Crimes dolosos, acabamos de falar. Então, competência, exatamente, que é aquela descrita na Constituição em relação a essas ocorrências. Soberania dos vereditos. O que significa isso? Que o veredito, ou seja, a conclusão chegada pelos jurados, ela é soberana. Nós não podemos interpretá-la de forma diferenciada. Nós vamos ver durante o procedimento que existe uma série de etapas. E uma das etapas finais é quando você passa, junto com o conselho de sentença, que são os 7 jurados, você passa para a sala secreta e você começa a ler e a questionar a respeito dos quesitos. E ali, eles então vão respondendo de forma sigilosa, ou seja, é quesito por quesito, um sem poder se comunicar com o outro, e aí já entramos no segundo elemento, que é a sigilo das votações, onde eles vão responder sim ou não. E a maioria, então, vai decidir qual é o resultado daquele julgamento. Já aconteceu de fazer júris em que havia muitas provas que levavam à condenação do acusado e, por maioria, os jurados entenderam que ele deveria ser absolvido. Não nos cabe questionar, como juiz, essa decisão e muito menos refazer a quesitação, porque não concordamos com o resultado que foi proferido pelo Conselho de Sentença. Há soberania, temos que respeitar a decisão dos jurados, são eles que estão julgando, eles estão no papel de juiz, e o que poderá fazer é o Ministério Público, então, caso haja uma absolvição, recorrer dessa decisão para o Tribunal de Justiça. Mas precisará de argumentos bem fortes, porque ele tem que demonstrar que houve um erro na interpretação dos jurados, pois sempre vai vigorar a questão da soberania dos vereditos. Então, o tribunal, ao analisar o recurso, ele vai ter que ter muito cuidado, porque ele vai ter que verificar se há erro em interpretação ou se os jurados preferiram utilizar uma outra tese de defesa que garantiu a absolvição do réu. Então, também, mesmo em sede de apelação, anular júri não é uma coisa tão simples quando o procedimento foi respeitado, todo o interregno foi cumprido e simplesmente quer se anular porque não se concorda com o resultado. Isso não é argumento e nem é possível nessa situação
envolvendo então crimes de competência do tribunal do júri. Nós temos nesse procedimento, nós já vimos os outros, esse é um procedimento um pouco diferente porque ele tem 3 fases distintas. A primeira fase é a fase da formação da culpa. A segunda fase é a fase da preparação do processo para julgamento em plenário. E, por fim, a terceira fase, que é o julgamento em plenário, e onde, então, se vai ter um juízo de mérito a respeito dessas situações. Vocês vão encontrar lá no artigo 406 a 412 do CPP, a primeira fase, que é a fase da formação da culpa. Então, feito o inquérito policial, nós não estamos contando fase extrajudicial, fase investigativa, fase anterior ao recebimento da denúncia. Isso para nós não interessa nesse momento. Então, nós vamos partir a princípio do oferecimento da denúncia por um crime doloso contra a vida. Então, o juiz vai receber a denúncia ou a queixa e vai, então, nos moldes do procedimento ordinário, vai citar o réu para que ele responda no prazo de 10 dias, ele apresente a sua defesa por escrito, a defesa preliminar. Então, que ele responda a respeito daquela acusação que existe na denúncia, dada a ele cópia da denúncia, e ele tem o prazo, então, de se defender com argumentos, com documentos, e também arrolar testemunhas, que poderá ser até o número de 8, tanto para a acusação quanto para a defesa. O acusado, então, apresenta a sua defesa preliminar, negando os fatos, ou alegando outras situações, ou dizendo que agiu sob a excludente de uma ilicitude. Enfim, ele traz os seus argumentos, pode, inclusive, levantar preliminares, e o juiz, então, ir trazer documentos. Caso isso aconteça, o juiz, então, ele vai ouvir o órgão do Ministério Público sobre as preliminares arguídas e sobre os documentos, que terá um prazo de 5 dias para se manifestar, e depois ele vai, então, designar a audiência de instrução e julgamento. Nesse momento, nós ainda estamos falando de uma espécie, nessa primeira fase de formação da culpa, nós ainda estamos dentro daquele procedimento ordinário, é semelhante ao procedimento ordinário. O mesmo número de testemunhas, ao mesmo padrão de procedimento, ou seja, há um recebimento formal da denúncia, um recebimento tácito da denúncia, ou seja, aquele que ele é citado para responder, depois aquele em que ele, apresentada a resposta formalmente, ele não é absolvido sumariamente, e se continua, então, o procedimento, a própria fase de coleta de provas. Então, a gente passa a ouvir as testemunhas, a ouvir os peritos, a ouvir os informantes, tudo numa audiência de instrução e julgamento. E ali, encerrada a oitiva das pessoas que foram arroladas, ou aquelas que foram mencionadas, se assim entender o magistrado, para sua melhor convicção, as partes apresentam ali de forma oral as suas alegações orais, as alegações finais. Aqui nesse ponto a gente tem aberto exceções, muitas vezes a defesa ou o Ministério Público não estão preparados naquele momento para apresentar as alegações finais, então é permitido, sem que haja anulação do procedimento, que apresentem então na forma escrita, e é dado um prazo então de 5 dias para que cada uma apresente as suas alegações. Vejam que nós, até aqui, nós preparamos todo o processo para ele ir
para o julgamento em plenário. Até aqui a gente não está falando em mérito, nós não estamos falando se o réu é culpado ou se ele é inocente. Nós estamos simplesmente colhendo a prova, verificando se aqueles indícios de materialidade e autoria que levaram à formulação da denúncia efetivamente se comprovam, porque aí, passado as alegações finais, o juiz terá que tomar uma decisão com base, então, em toda aquela prova produzida judicialmente. Ele poderá pronunciar o réu, ou seja, ele vai dizer que existem indícios efetivos e mais, assim, com uma fundamentação um pouco superior àquela que ele usou para receber a denúncia, mas não entrando no mérito propriamente dito, mostrando que há indícios de que houve o crime, que há indícios de materialidade, que há indícios de autoria, e dizendo que, pela existência desses indícios, o acusado deverá ser levado para julgamento pelo tribunal do júri. Então ele profere uma sentença, se chama de pronúncia, que na verdade vai se verificar depois que é uma decisão interlocutória. Ela não é uma sentença que extingue o processo. A gente fala em sentença, a gente já pensa em extinção. Aqui não, nós temos uma sentença de pronúncia em que ele está só apenas dizendo, olha, existiu crime, existem fortes convicções de que foi fulano o autor do crime, aqui está a materialidade pelo laudo pericial, a fulana, a beltrana, a ciclana apresentaram versões bem coerentes a respeito dos fatos, ou pelo menos, ou existe uma testemunha que presenciou os fatos, enfim, ele vai apontar tudo aquilo que faz ele acreditar, que o convenceu da necessidade de se levar aquele processo a julgamento pelo tribunal do júri. Nessa sentença de pronúncia, como já disse, ela não vai extinguir o processo, ela vai extinguir uma fase do processo, que é essa fase da formação da culpa. Ela, inclusive, é recorrível e o recurso é o recurso em sentido estrito. Vejam, quando eu falo é uma sentença de pronúncia, porque vocês vão encontrar essa terminologia, eu ao mesmo tempo digo para vocês é uma decisão interlocutória, porque o recurso cabível de uma sentença seria a apelação. Como aqui se trata de uma decisão que passa de uma fase para outra, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, o juiz, voltando um pouquinho, recebe as alegações finais, analisa toda a prova que ele produziu em audiência e entende que há condições ou que há muitos indícios, forte convencimento de que o réu deve ser julgado pelo tribunal do júri. Se porventura ele entende que não há esses indícios, que não está assim tão clara a autoria, ele pode tomar uma outra decisão, nessa fase ainda, que se chama de impronúncia. Ou seja, ele vai dizer que não existem provas ou não existem elementos suficientes que permitam que se leve esse caso a julgamento pelo tribunal do júri. Também ele poderá seguir um outro caminho, se o réu provar que, por exemplo, ele agiu para se defender. Só que essa prova tem que ser uma prova muito forte, porque havendo dúvidas, ele vai ser pronunciado. Se essa prova for muito forte, muito clara, de que ele apenas desferiu, por exemplo, uma facada, quando ele estava sendo agredido pela vítima, o juiz poderá, então, absolvê-lo sumariamente. E o processo, então, em tese, estaria encerrado nessa fase. Eu digo em tese, porque ainda é possível recurso da parte que se sentir insatisfeita com a decisão. Mas ali já é diferente a impronúncia,
a absolvição sumária. E o terceiro, a desclassificação da pronúncia. Porque essas três últimas, elas acabam não impedindo que o processo siga para a segunda fase, que será o julgamento do mérito, que será o julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. Então, lembrando, pronúncia, uma sentença que é decisão interlocutória e que encaminha o processo para julgamento pelo tribunal do júri. Segundo lembrete e importante, a fundamentação numa sentença de pronúncia, ela deve se limitar ao mínimo possível àquela prova que foi produzida, sem que o juiz faça qualquer consideração se o réu é culpado ou inocente. Isso não é de competência dele, é de competência dos jurados, e ele tão somente está ali para terminar a preparação do processo e encaminhar para quem de direito tem que decidir. Então, observem que o excesso de linguagem numa sentença de pronúncia, ela levará à nulidade e terá que ser novamente apresentada uma nova sentença de pronúncia. Muitos casos passam pelo tribunal nesse sentido, em que há exagero na linguagem, quase que o juiz já julga o mérito, dizendo que não há dúvidas, por exemplo, de que foi o réu, a pessoa que matou a vítima, que ele se excedeu, inclusive, na conduta, que realmente haviam qualificadoras ali presentes, e ele acaba usurpando a competência soberana da sociedade, das pessoas que compõem o conselho de sentença. E as outras três situações, a absolvição sumária, impronúncia e desclassificação, então interrompe aqui o nosso procedimento. Impronúncia, já disse, a ausência de autoria ou de materialidade. A absolvição sumária, quando se comprovar que ou o crime não aconteceu, ou que houve a excludente de ilicitude, enfim, qualquer uma daquelas circunstâncias que leva à absolvição. E, por fim, a desclassificação, que se trata quando ele vê que o objetivo, pela prova produzida, que o objetivo do acusado não era matar a vítima. Vocês sabem que nós trabalhamos com a teoria finalista da ação. Tanto que, quando o Ministério Público vai oferecer a denúncia, ele já vai enquadrar a conduta do acusado em um tipo penal. E ele vai, então, verificar qual melhor se amolda àquela conduta de acordo com a intenção do agente, que é de acordo com o dolo do agente. Então, suponhamos que um cidadão, ele entre numa briga com uma outra pessoa e acabe desferindo uma facada no braço daquela pessoa, num local que não é letal, enquanto ele poderia ter utilizado a faca e acertado num outro local que teria um desfecho diferente, com a morte, ou pelo menos a tentativa de matar a vítima. Colhida a prova, se verifica que efetivamente a intenção dele desde o início, ao usar a faca, não era de matar aquela vítima, era de se defender, ou muitas vezes ele queria lesionar a vítima para que ela parasse com a agressão. Ou mesmo ele não está agindo em legítima defesa, ele teve interesse sim de lesionar a vítima para dar, por exemplo, um susto, como as pessoas costumam dizer, em relação à conduta que aquela pessoa estava tendo. Então, aqui na desclassificação, com base em todo esse conjunto probatório, o juiz está apto a dizer que ele não vê, naquele caso, nessa situação específica, um dolo direto, uma intenção específica do agente de provocar a morte do outro, ou tentar que o outro morra, porque, lembre-se, tanto serve para
homicídio consumado quanto tentado. Nós temos ali também a figura do infanticídio, nós temos também a figura do aborto, nós temos a instigação ao suicídio. Então são vários artigos de lei que vocês deverão voltar a dar uma olhadinha a partir do artigo 121, que se enquadram, então, que estarão nesse procedimento. Voltando, o juiz, então, observa que pelo conjunto probatório, a intenção era tão somente de ferir o agressor para que parasse a briga, ou de ferir o agressor porque estava com muita raiva, tanto que o lesionou num braço, num local que não haveria a menor chance dele morrer. E ele, então, desclassifica a conduta do artigo 121, seria uma tentativa de homicídio, para, então, uma lesão corporal, seja aí a consequência de natureza grave ou de natureza gravíssima, ou mesmo de natureza leve, que poderá levar até para o procedimento sumaríssimo. O importante é que vocês tenham em mente que há 4 condutas a serem adotadas no encerramento da coleta da prova, depois das alegações finais. E só uma dessas condutas é que permitirá que o procedimento continue, que é a sentença de pronúncia. Essa sentença, essa decisão, ela deverá ser proferida pelo juiz, se todas as alegações forem orais, também de forma oral, na própria audiência de instrução e julgamento. Entretanto, se ele permitiu que as alegações fossem feitas por escrito, ele terá o prazo, então, de 10 dias para apresentar, para publicar a sua decisão, seja ela qual for daquelas 4 opções que ele tem. Então, observem sempre que nós temos aqui um procedimento inicial de coleta de prova, que é muito parecido com o procedimento sumário, porque nós temos no início a mesma situação de recebimento de denúncia e apresentação de alegações preliminares, e também temos o mesmo número de testemunhas e também temos a realização da audiência de instrução e julgamento, que a princípio deverá ser única, para que seja mais célere o processo, onde se ouve, conforme eu disse em outra aula a respeito do procedimento ordinário, a declaração do ofendido, se ele estiver vivo, evidentemente, né? Nós estamos falando aqui de homicídio, ou se não for da vítima, de quem, se a vítima já não está mais aqui nessa fase terrena, nós partimos então para o depoimento das testemunhas, primeiro as de acusação e depois as de defesa, vamos aos esclarecimentos dos peritos, vamos a acariações e reconhecimentos de pessoas e coisas, o interrogatório do acusado no final e, por fim, os debates orais. O que não se tem aqui é a fase de diligências. Nós, então, encerramos a oitiva, que é idêntica do procedimento ordinário, e partimos logo, então, para os debates orais e para a decisão do magistrado, se ele vai pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar aquela conduta, retirando a competência do tribunal do júri e passando a competência para o juiz singular.